Paz do Senhor, meus irmãos queridos. Hoje eu queria trazer uma palavra para os irmãos que está em 2 Reis, capítulo 8, versículo 1 a seguir, que diz assim: A sunamita volta para sua terra. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que, ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra de filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara o morto, e eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa e pelas terras. E então disse Geazi, o rei: Ó rei, meu senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, ela lhes contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faz-lhe e restitui tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Irmãos, essa palavra aqui nós vimos que fala sobre a sunamita. E a sunamita, ela é conhecida como mulher que era da cidade de Sunem. Na Bíblia menciona praticamente 3 mulheres chamadas sunamita. E o que nós sabemos, irmãos, que fala sobre a história da sunamita é quando teve esse acontecimento que o profeta falou para ela para poder sair dessa cidade. Nós vemos aqui, irmãos, que ela obedece ao Senhor. Ela faz tudo quanto o profeta Eliseu tinha dito, ela foi obediente ao Senhor. E ela vai para outra cidade durante esse período de 7 anos. E durante esses 7 anos, fala que vem uma grande fome. Aqui, irmãos, essa cidade de Sunem, ela ficava localizada no território da tribo de Zacar, perto de Jezreel, e os filisteus acamparam. Fala que eles acamparam para poder batalhar. E aqui, irmãos, que nós vimos que essa sulamita, ela recebeu essa profecia do profeta Eliseu. Aqui nós vimos que ela foi conhecida nessa história, que o profeta Eliseu, ele fala. Aqui, irmãos, 2 Reis, capítulo 4, verso 8, vai falar que o profeta Eliseu fala que ela teria um filho nascido ali. Nós vemos que ela teve um filho, segundo a profecia do profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele profetiza na vida dela e ela tem um filho. Depois, passando um tempo, um período, esse filho morre. Nós vimos que ele faleceu e ela recorre ao profeta Eliseu e ele ora pela criança e a criança ressuscita. Nós vemos que ele foi ressuscitado dos mortos através desse ministério do profeta Eliseu. E também, irmãos, nós vemos que essa mulher, ela foi avisada aqui em 2 Reis, capítulo 8, ela foi avisada pelo profeta, e o profeta Eliseu fala para ela que teria uma grande seca, e durante esses 7 anos que essa seca viria sobre essa terra. E depois disso, irmãos, ela foi prudente, fala que ela procurou sair do lugar, e ela foi habitar com sua família em outra cidade durante esse período de escassez. Nós vemos que ela obedeceu a palavra do Senhor, ela obedeceu o conselho de Eliseu e fala que ela foi viver
durante esse período lá na cidade dos filisteus, na Filistia. Fala a palavra do Senhor que ela permaneceu lá durante esses 7 anos. Passando esse tempo, ela retorna para a sua terra. E a palavra vai dizer que ela encontra dificuldades para poder retornar no seu direito ali de propriedade da terra que ela tinha, das coisas dela que pertencia a ela. Então essa mulher sunamita, ela clama para que o rei devolve sua casa, devolve suas terras, devolve os seus bens, e fala que a palavra do Senhor, que o servo Geazi, o servo de Eliseu, ele pede para que o rei conceda àquela mulher a reintegração, porque ela precisava voltar, morar naquela cidade, ela precisava ter seus bens de volta, ela precisava restituir aqueles bens. E fala a palavra do Senhor que assim foi assim que aconteceu. O rei ouve aquela história daquela mulher e tudo quanto o profeta Eliseu tinha feito. E a palavra do Senhor vai falar que ele pede para que o eunuco faça tudo para aquela mulher, restitui tudo de volta. Tudo quanto era dela, todas as rendas, todas as terras, ela teve de volta. Tudo que ela deixou para trás na terra dela, fala que eles restituíram. Então, irmãos, o Senhor está falando para nós nesta manhã, que se nós obedecer ao Senhor, se nós formos prudentes ao Senhor, se nós for, irmãos, de crédito a ouvir a voz do Senhor, se nós atentar para a palavra de Deus, seja vinda por um profeta, seja vinda pela palavra, onde quer que nós ouvir a palavra do Senhor, que nós venha dar crédito à palavra do Senhor e que nós venhamos obedecer a palavra de Deus, porque um espírito testifica com outro espírito. Se uma pessoa, alguém da parte de Deus te enviar uma palavra, dê crédito. Você precisa julgar se o espírito provém de Deus. E se o espírito provém do Senhor, testificar com o teu espírito, obedeça. Porque é muito importante a obediência, irmãos. Quando nós obedecemos ao Senhor, nós vemos que o Senhor, Ele se responsabiliza pela nossa vida. Fala aqui que a mulher, ela ficou 7 anos fora da sua cidade, ela deixou tudo para trás. Muitas das vezes nós não podemos nos apegar com as coisas que nós temos, que nós conquistamos. Muitas das vezes nós temos que abrir mão, até mesmo para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, nós precisamos de renúncia. E essa mulher, ela viu o que o Senhor ia fazer naquela cidade. Ia vir um período de seca, de escassez, e nós vimos que aquela mulher obedece à palavra do profeta Eliseu. Da mesma forma, irmãos, muitas das vezes o Senhor, Ele pede algo de nós e nós não obedecemos. Às vezes o Senhor, Ele pede algo e nós não obedecemos. Seja uma renúncia, seja uma obediência, seja um sacrifício, vamos obedecer ao Senhor. Fala aqui a palavra do Senhor que ela obedeceu ao Senhor, ficou durante esses 7 anos, uma cidade que muitas das vezes ela nem conhecia, era uma cidade desconhecida para ela. Muitas das vezes nós precisamos viver algo novo, algo diferente, algo que nós ainda não experimentamos, algo que nós não conhecemos, para poder obedecer a Deus, para poder obedecer a palavra do Senhor, a direção do Senhor, o direcionamento do Senhor. E fala, irmãos, que ela, depois que ela passa esse período lá, 7 anos, ela volta e ela começa a pedir para o rei. E eu creio que ela teve um pouco de dificuldade. E o servo Geazi, o servo de Eliseu, vem e conta para aquele rei. Os dois começam ali a falar para o rei o que teria acontecido na vida do profeta Eliseu, os fatos de tudo que teria ocorrido, e ela conta os milagres que o Senhor tem feito na vida deles, e fala que aquele filho que ela tinha foi ressuscitado pelas mãos de Deus, pela profecia do profeta Eliseu.
E tudo na vida daquela mulher, desde o nascimento do filho dela, foi tudo milagre do Senhor. E aquela mulher começou a viver por milagre, por profecia. Nós vemos que o Senhor revelou que ela teria um filho. Depois que ela tem esse filho, o filho morre. E pela oração do profeta, ele ressuscita. E depois disso, ela ouve novamente a palavra do profeta para sair daquela cidade e peregrinar por outra terra durante esse período de seca. E ela obedece. Então, irmãos, ela foi direcionada e guiada pela palavra. Nós precisamos ser guiados e, muitas das vezes, tomar decisões através da palavra de Deus, através do direcionamento do Senhor, que será uma forma assertiva de nós viver nossa vida. Fala aqui, irmãos, que o rei escuta e ele não se opõe a fazer tudo aquilo que ela fala. Fala aqui que ele pede o eunuco para fazer tudo aquilo que ela estava falando, restituiu tudo de volta, todas as rendas da terra dela, tudo que ela deixou para trás, eles devolvem, entrega tudo de volta. Então o Senhor, ele tem restituição para a nossa vida, ele tem restauração para a nossa vida, ele tem, irmãos, tudo aquilo que um dia o diabo nos roubou, a alegria, seja a liberdade. Não sei o que o diabo tem te roubado, se é algo financeiro, se é algo espiritual. Mas o Senhor, nesta manhã, eu creio que o Senhor está restituindo na sua vida. Amém, irmãos?